Tudo bom, gente? Estamos no dia 30 de março de 2021. Ontem e hoje, Brasília e o Brasil entrou num caos político. Se você está vendo esse vídeo, muito difícil, né? Se você está vendo esse vídeo no futuro aí, só para lembrar, foi os 2 dias em que o presidente Bolsonaro resolveu trocar 6 ministros de rompante, entre eles o ministro da Defesa. E no dia seguinte, os chefes das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, iriam pedir demissão ao presidente e o presidente se adiantou e demitiu eles. O pânico foi geral, tá todo mundo assustado, tentando entender o que aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que quem fala que entendeu não sabe o que está acontecendo. Mas eu vou tentar analisar um pouquinho aqui no calor dos fatos e sobre uma perspectiva um pouco mais tranquila. Eu vou meio parodiar aqui a Prioli, vou tentar ter um pouquinho mais de razão, um pouquinho menos de emoção. A primeira coisa para a gente lembrar é a questão da função do Exército. O Estado Democrático de Direito tem alguns monopólios para ter legitimidade e para exercer as suas funções. Um dos monopólios, a gente tem o monopólio legislativo, só o Estado pode fazer leis. A gente tem o monopólio tributário, só o Estado tem direito a criar impostos. E a gente tem o monopólio da força, muitas vezes chamado também de monopólio da violência, onde só o Estado pode se utilizar da força física para impor a sua vontade. Isso, obviamente, dentro da legalidade e da impessoalidade. As Forças Armadas é o instrumento máximo da força estatal e tem como função principal combater inimigos externos e garantir a soberania nacional. Então, é por isso que é importante a gente estabelecer sempre as Forças Armadas como uma instituição de Estado e não de governo, no sentido em que eles servem para proteger as instituições, garantir as instituições, e não para impor certa política, certa visão, certa ideologia, certo plano de autoridades, mesmo que seja o presidente da República. Apesar do presidente da República ser o chefe supremo das Forças Armadas, ele ainda deve obedecer à Constituição e as Forças Armadas têm como autoridade máxima não a presidência, e sim a Constituição. Só que, no período do Bolsonaro, a gente entrou numa enrascada. Na verdade, tem um pequeno precedente anterior ao Bolsonaro. A gente tem que lembrar que, na época da ditadura, os chefes das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, tinham status de ministros. E isso fazia com que a sociedade civil não tivesse um intermediário entre o presidente e os chefes das Forças Armadas. Na década de 90, o FHC criou o Ministério da Defesa. Ele unificou o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha e o Ministério da Aeronáutica, unificou isso no Ministério da Defesa e permitiu que uma pessoa que não fosse militar de carreira, que não fosse um general 4 estrelas, afinal os comandantes das Forças Armadas sempre vão ser generais 4 estrelas, permitiu que civis coordenassem as Forças Armadas brasileiras, que tivesse uma autoridade civil que unificasse a função de defesa. E durante o governo FHC, durante o governo Lula, durante o governo Dilma, os ministros da Defesa sempre foram civis. O Temer foi o primeiro que quebrou essa regra, descaracterizando o papel do Ministério da Defesa. Afinal de contas, colocar um general no Ministério da Defesa
serve apenas para complicar a equação, inclusive porque existe uma tradição nas Forças Armadas de fazer com que o topo da hierarquia sempre esteja na mão dos militares com maior tempo de carreira. E a partir do momento em que você tem um ministro indicado pelo presidente que fica acima dos comandantes, você tem uma complicação aí na cadeia hierárquica. Afinal, nem sempre o presidente vai escolher o general, o marechal, o almirante com mais tempo de casa. Tanto é que isso aconteceu algumas vezes. E aí você tem um general com menos tempo de casa, com uma hierarquia política, não militar, mas política, superior a generais com mais tempo de casa, o que gera uma situação muito estranha. E é exatamente por isso que essa situação se criou no Brasil. Vamos lembrar também que o presidente Bolsonaro, ele se elegeu apoiado basicamente no lavajatismo, no combate à corrupção, na defesa do combate à violência na base da força, com apoio de policiais militares e do Exército, graças a seu passado militar, e com um discurso de mais de 30 anos de elogio ao regime militar, à ditadura militar de 64. E quando ele se torna presidente, ele coloca uma série de militares, o exemplo mais claro possível foi a questão do Pazuello, uma série de militares da ativa em cargos políticos. Isso complica a equação da relação entre exército e executivo. Afinal de contas, assim como os juízes, só um pequeno parênteses, né, Sérgio Moro? Assim como os juízes deveriam se manter imparciais e longe da política, os generais também deveriam ter esse distanciamento para garantir que o braço armado, o monopólio da força, não esteja subordinado a decisões políticas. A partir do momento que você tem generais assumindo funções políticas, essa equação se complica. E por que o Bolsonaro resolveu demitir o ministro da Defesa, de rompante, nesse momento? Obviamente foi uma decisão política, como qualquer alteração de ministro, só que, como o ministro era um general, isso gera uma situação complicada na corporação das Forças Armadas e que leva os comandantes das Forças Armadas a se solidarizarem e tentarem pedir uma demissão em conjunto. O Bolsonaro se sente insultado, ele já estava insultado porque, nesse contexto, ele foi obrigado a demitir o Ernesto Araújo por pressões políticas, e todo mundo sabe que o Bolsonaro tem um ego de querer ser o manda-chuva complicado, e aí muito dessa reforma ministerial tem uma parte dele querendo agradar o Centrão, mas muito dessa reforma ministerial é ele afirmando a autoridade dele. E aí ele toma a iniciativa de não esperar a demissão dos generais e demiti-los de antemão. Isso criou um clima entre Forças Armadas e o presidente muito tenso. E aí você tem a questão, o que houve? Qual foi a discordância política entre o ministro da Defesa e o comandante supremo das Forças Armadas brasileiras que levou a essa questão? O que aconteceu nos bastidores que fez com que o Bolsonaro alterasse todo o alto escalão militar? Algo inédito que não aconteceu desde a democratização brasileira, e muitos falam que não aconteceu na história brasileira. É muito estranho um país alterar todos os comandantes das Forças Armadas num período de paz sem alteração de regime. O que aconteceu? A dúvida que fica é essa. Muito se fala que o Bolsonaro, há declarações até do ex-ministro da Defesa, que ele usa a frase de que ele preservou as Forças Armadas como instituição de Estado. Muito se fala, então, que havia forças, entenda forças, Bolsonaro, tentando
fazer com que o exército se tornasse o meu exército, o exército do Bolsonaro, não do Aniello. Se tornasse o meu exército. Várias vezes ele utilizou essa expressão: o meu exército não vai impedir a população de circular. Bolsonaro várias vezes deu declarações lembrando a população brasileira e os políticos que ele era o comandante-chefe das Forças Armadas quando os governadores tentam colocar medidas de restrição de circulação para combate à pandemia. Então, a narrativa principal, o entendimento principal é que o ministro da Defesa não incorporou a ideia do Bolsonaro de usar o exército como força política para impedir as medidas de distanciamento social. Só que a questão é qual foi a gota d'água, porque esse é um cenário que já acontece há meses. Há meses que o Bolsonaro tenta usar a ameaça do braço armado do Estado para impor essa vontade dele contra o isolamento. Algo aconteceu recentemente que criou essa crise final que leva o Bolsonaro a demitir de rompante o ministro da Defesa. Algumas pessoas falam que o Bolsonaro queria impor um estado de sítio de maneira inconstitucional. Obviamente, inclusive por causa da proximidade do 31 de março, 1º de abril, a data comemorativa, entre aspas, do golpe militar, e todo o histórico do Bolsonaro de elogiar a ditadura, que leva a gente a pensar que o Bolsonaro queria uma ruptura definitiva. Eu acredito que o Brasil corre o risco de um golpe de Estado? Não acredito nisso. A maioria dos generais que foram a público e dos políticos que foram a público estão reforçando repetidamente que o Exército não iria entrar numa aventura, o Exército não apoiaria um rompante autoritário do Bolsonaro querendo decretar estado de sítio, estado de exceção ou coisas similares. Mas isso não significa o Exército não querer entrar, o alto comando do Exército não querer entrar nessa aventura, não significa que o Bolsonaro não queira entrar. E vamos lembrar que nos últimos 3 anos, o Ministério da Defesa, em ordem do dia, pede para celebrar antigamente chamavam de Revolução Gloriosa, agora estão usando o termo Movimento de 64, o golpe de Estado de 64. Inclusive, o primeiro ato oficial do nosso atual ministro da Defesa foi fazer a ordem do dia falando em celebrar o golpe de Estado. Ou seja, há uma parte da cúpula que está ligado ao Palácio do Planalto que repetidamente elogia, celebra e comemora o estado de exceção. E o simples fato do debate político brasileiro estar já há alguns meses e agora muito mais reforçado nesses 2 dias, fazendo questão de lembrar que o Exército Brasileiro tem vocação constitucional desde a democratização, significa que isso se tornou um problema político. Então, há motivos sinceros de preocupação. Há motivos sinceros. Nós temos um presidente que tem vocação autoritária, que tem vocação ditatorial, que tem uma carreira histórica falando que gosta de regimes de exceção e que cria uma crise inédita entre executivo e forças armadas no momento em que nós estamos batendo recorde de mortes, que as UTIs estão sobrecarregadas, estamos no pior momento da pandemia, estamos com uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise institucional gravíssima, o que gera instabilidade política e, como eu já analisei nesse canal, o que gera medo, o que gera raiva, o que gera paranoia na população. E temos um presidente repetidamente flertando com a ideia de um golpe. Então, sim, devemos nos preocupar. E sim,
as outras demais instituições públicas, Congresso Nacional, STF, precisam estar ativos no combate a isso. A gente já tolerou demais esses desmandos do executivo. Infelizmente, a população não pode hoje ir às ruas para protestar, mas nós temos que agir também. Nós estamos em ameaça. A democracia brasileira está em ameaça, está em risco. Os 3 chefes das Forças Armadas foram depostos por uma crise política criada pelo presidente, porque o Exército se recusou a politizar as Forças Armadas. Isso é gravíssimo. Há uma ameaça institucional grave, mesmo que o Bolsonaro não tenha coragem, porque poder político ele não tem. Se ele tentar o golpe, ele não se sustenta. Se ele tentar o golpe, ele é derrubado. Mesmo que o Bolsonaro não dê o passo final da ruptura, e acredito que ele não dê porque ele é covarde, ele quer dar, mas não tem coragem. Mesmo que isso não aconteça, o que está acontecendo é repetidamente uma politização disso, uma aceitação de parte das Forças Armadas, de parte da classe política, a ponto de, inclusive, ter sido proposto exatamente hoje um projeto no Senado que daria poderes excepcionais ao Executivo para combater a pandemia, poderes similares ao estado de sítio, que eles é um projeto para estender o estado de mobilização nacional para o combate à pandemia. Então, nós temos também, inclusive, vamos lembrar aquele caso do policial na Bahia que cometeu um suicídio por policiais, suicide by cops, e nós tivemos a Bia Kicis e outras autoridades políticas politizando isso e dizendo que são os policiais se rebelando contra o desmando dos governadores. Nós temos um presidente que flerta com a milícia e que a milícia nada mais é que um grupo extra-estatal quebrando o monopólio estatal da violência. Nós temos um presidente que incentiva e que já fez várias legislações para armar cada vez mais a população, que é outra ameaça ao monopólio estatal da violência. Nós estamos criando uma mentalidade e uma espécie de bunker político para que pessoas autoritárias tenham espaço para manobrar contra as instituições. Vai ter golpe? Não acho que vai. Espero que não. Mas há claramente pessoas preparando isso. Não vai ter golpe se a gente agir contra. O que eu posso fazer? Eu não sei. Eu não sei o que eu, Aniello, posso fazer. Pressionar os seus políticos, seus deputados, divulgar as opiniões, ir atrás, sei lá, se alguém tiver alguma sugestão do que eu possa fazer, além de ficar reclamando no YouTube, eu estou aberto a sugestões, mas eu estou assustado, não vou negar, eu estou assustado. A democracia brasileira está assustada, não é a Aniello que está assustado. Nós estamos em risco. É isso.